Esse país tem que ser planejado de curto, de médio e de longo prazo. Esse país tem que ter uma prateleira de projetos feito pelo Ministério do Planejamento. Esse país tem uma costa marítima extraordinária, nós temos que levar muito a sério as nossas empresas de navegação. Nós temos que ter uma indústria naval poderosa nesse país. Então, nós vamos criar aqueles ministérios que for necessário, porque quando você coloca uma coisa importante, sabe, como a cultura, que já foi do Ministério do Esporte, que já foi do Ministério da Educação, que agora é do Ministério não sei das quantas, quando você coloca uma coisa importante, sabe, num lugar secundário, é porque você não está dando importância. Então, a cultura vai ser uma coisa muito importante, e além de criar o Ministério, nós vamos criar comitês estaduais de cultura para ver se a gente consegue nacionalizar a cultura nesse país, para ver se a gente começa a mostrar o que acontece do ponto de vista cultural em Roraima, no Amapá, no Amazonas, no Pará, sabe, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul. É preciso que a gente dê à cultura uma compreensão, inclusive, de uma indústria geradora de milhões de empregos nesse país. É preciso tratar isso com muito carinho, porque a riqueza cultural do Brasil é excepcional. É só andar o Brasil para a gente conhecer o que é a riqueza cultural. Acho que poucos países no mundo têm a riqueza cultural do Brasil. E é preciso fazer com que isso, sabe, aflore e que o povo possa ter conhecimento das coisas boas que o Brasil tem. Chega de coisa ruim na televisão. É preciso colocar coisas boas. Você sabe que a ansiedade e a pressa não ajudam. Eu ia responder essa pergunta que a Carla fez. Então responda. Eu ia responder o perfil das pessoas, porque eu quero sempre a pessoa com perfil, com a cabeça política. Ele pode ser advogado, ele pode ser médico, ele pode ser empresário, ele pode ser catador de material reciclável. O que eu quero é que ele tenha a cabeça política. Se ele pensar politicamente correto, se ele tiver bastante versatilidade política, esse cara pode ser o ministro da Economia. E ele pode ser economista. O que eu não quero é fazer um governo burocrata. O que eu não quero é fazer um governo só de técnico, porque se técnico resolvesse os problemas, eu ia na USP, pegaria todos os técnicos e colocaria no governo. Ou ia em Harvard buscar os maiores especialistas. Quem tem que dirigir é a política. E por isso que todos os meus ministros terão que ter cabeça política. Se ele tiver cabeça política boa, ele monta a equipe com os melhores técnicos do mundo, com os melhores assessores, e tudo vai ser uma maravilha nesse país. Eu quero que vocês saibam que eu estou voltando a disputar uma eleição nesse país, porque eu tenho confiança e tenho certeza que nós vamos recuperar esse país, fazer ele voltar a crescer, a gerar emprego, a distribuir renda, a investir na cultura, na educação, porque é disso que o Brasil precisa e é isso que nós vamos fazer, eu e o Geraldo Alckmin. Presidente, o senhor vai retomar a política de correção do salário mínimo acima da inflação, com reajuste real? Vai acontecer. Vai acontecer. É importante que o Brasil saiba que nós conseguimos uma proeza extraordinária. Antes de eu ser presidente, na década de 80, se dizia que não podia aumentar o salário mínimo porque causava inflação. Nós aumentamos o salário mínimo em 74% no meu governo e não houve aumento da inflação. A inflação, que era 10,5%, chegou a 4,5% dentro da meta durante muito tempo. E nós vamos continuar do mesmo jeito. A inflação será reposta para o salário mínimo, todo trabalhador terá direito à reposição inflacionária e todo trabalhador vai ter o aumento com relação ao PIB. O PIB só tem interesse ele crescer para a gente distribuir a riqueza, distribuir o PIB. Se o PIB cresce e a gente não distribui, ou seja, só alguns vão ficar mais ricos e o povo vai continuar ficando pobre. Então, nós temos que saber que muita gente recebe o salário mínimo e que ele vai ter aumento com relação ao aumento do PIB. Só para você saber, Bombig, de todos os países que participavam do G20, o Brasil foi o único país que fez superávit primário todo ano. Você está lembrado que em 2004 eu aumentei o superávit para 4,35. Até muita gente saiu do PT porque eu aumentei o superávit primário. Mas veja, eu não preciso de lei de teto de gasto. Quando você faz uma lei de teto de gasto é porque você é irresponsável, porque você não confia em você, porque você não confia no seu taco, porque você não tem segurança do que vai fazer.
Quem é que obrigou o governo a fazer o teto de gasto? Foi a Faria Lima? Foi o sistema financeiro que queria garantir o seu, sem se importar que o povo tem direito a uma parte? Sem se importar que você, quando coloca um teto de gasto, você tem que colocar investimento para a saúde, investimento para acabar com a fome, para gerar emprego, para aumentar salário, para melhorar as coisas nesse país. Então, eu não preciso de teto de gasto. Eu digo sempre o seguinte... Presidente, o argumento era controlar a expansão dos gastos públicos. Acabou comprimindo os gastos sociais. Alguma regra terá? Vai ter meta de superávit primário? Só um dado, Kennedy, só um dado. Um dado que eu quero dizer, esse país não precisa de teto de gasto. Esse país precisa de um governo que tenha credibilidade, que garanta estabilidade e que tenha previsibilidade. Isso eu e o APO vamos fazer com muita competência. Vamos fazer com muita competência. Eu sei, aprendi, eu digo sempre, eu digo desde 89. Eu aprendi economia com uma mulher analfabeta que pegava o meu olerite de pagamento para distribuir as coisas dentro de casa, para saber o que pagar, o que cada filho ficava. Eu sei que eu não posso gastar mais do que eu tenho. Eu sei que eu não posso gastar mais do que arrecado. Se eu tiver que gastar, eu tenho que fazer uma dívida em algum ativo que seja produtivo, que me garanta uma certa rentabilidade. Eu não posso gastar para custeio aquilo que eu não tenho. Mas o Rumbig perguntou, por exemplo, se gasto com educação e saúde e infraestrutura vai ser excluído de uma meta de superávit primário, por exemplo. O senhor considera isso investimento? O que vai fazer? Então, escuta o que eu vou falar. Bora. Para quem sabe, ninguém nunca vai me perguntar. Educação e saúde. Investimento em ciência e tecnologia não é gasto na minha concepção, é investimento. É investimento. Formar um engenheiro é tão importante quanto emprestar dinheiro para uma empresa com juro baixo e com 10 anos de carência. Formar um médico, formar um pesquisador é muito importante para esse país. O que nós precisamos, companheiros da imprensa, é parar de discutir quanto nós vamos gastar e nós temos que nos perguntar uma coisa que eu falava em 89. Nós precisamos parar, sabe, de perguntar se é gasto ou se não é gasto e começar a responder, sabe, quanto custou a esse país não fazer as coisas na hora certa. Quanto custou a esse país não investir na educação no começo do século passado. Quanto custou a esse país não investir na saúde no momento certo? Quanto custou a esse país, sabe, não melhorar a vida do povo trabalhador no momento em que todo mundo melhorou? Então, esse país ficou sempre para trás. Ele foi o último a abolir a escravidão, o último a independência, foi o último a ter uma universidade. Ok? Eu já te falei isso. O Peru teve a sua primeira universidade em 1554. O Brasil só vai ter a sua primeira universidade em 1920. E não é porque estavam preocupados em criar a universidade, era porque o rei da Bélgica vinha visitar o Brasil, e o rei, para visitar o Brasil, tinha que receber um título de doutor honoris causa, e precisava ter universidade. Aí juntou-se um monte de universidade e criou a Universidade do Brasil. Então, como é que se explica esse país, sabe, sempre fazer as coisas depois que os outros fazem? Como é que se explica a Argentina ter quase 40% dos jovens de 19 a 24 anos na universidade? Como é que se explica o Chile ter quase 40% e o Brasil, somente no nosso governo, é que chegou a 17%, porque era menos que 11%? Como é que se explica um país desse tamanho aqui? Quando eu cheguei na presidência, tinha só 3,5 milhões de alunos na universidade. Nós chegamos a 8 em 8 anos, ou melhor, em 13 anos. Olha, como é que se explica as pessoas não garantirem investimento na educação nesse país? Isso não é gasto, é investimento, porque isso tem um retorno depois que a pessoa se volta. Não só porque a pessoa pode pagar, mas porque a pessoa vai produzir coisas mais qualificadas para esse país, e esse país vai ser mais competitivo, sabe, com os outros países a nível internacional. Eu quero pensar no Brasil do século 22. Eu quero começar ele no século 21.